Muito bem, meus amigos do Primeiro Passo. Eu estou aqui com o Alexandre Brito, ele que é coordenador, é, ele que promove vários eventos na região de Lauro de Freitas e Adjacências. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, que ele vem desenvolvendo aí como blogueiro esportivo. Boa tarde, Alexandre, fique à vontade. Boa tarde, meus amigos. A gente está prestigiando aqui o evento do Primeiro Passo. Então, uma entidade que tem muito respeito aqui em Salvador e a gente teria que prestigiar. Certo. Você que é idealizador de várias competições, uma delas é a Nordeste Cup. Este ano de 2016 haverá mudanças da Nordeste Cup em relação ao ano de 2015, ao ano recente, agora no mês de dezembro, quando teve a Nordeste Cup? 2015 foi um ano maravilhoso, né? A gente realizou 3 competições que marcaram o ano motivo da região metropolitana. Então a gente está trazendo para 2016, na verdade, a continuidade desses eventos. Vai repetir o calendário. Primeiro semestre com a segunda etapa da Bahia Cup, que começa em março e vai até junho. E no segundo semestre a gente retorna com a Taça Manduce, com a competição hoje, que tem muito interesse no mercado da bola, que é a categoria sub-19. E a gente tem no fim do ano, aí sim, a segunda edição da Nordeste Cup, que pode ser em outro estado que não seja a Bahia. Certo. Nós estávamos conversando em off mais cedo e você me falou um pouco sobre como você se descobriu como blogueiro esportivo. Gostaria que você falasse a respeito dessa parte através de redes sociais. Como você se descobriu como um verdadeiro blogueiro esportivo? Esse papo que a gente teve é um papo meio que legal, porque são ideias, né, que surgem, e as redes sociais têm um lado bom e tem um lado ruim. Uma das coisas que a gente vê de positivo nas redes sociais é justamente essa interatividade com as pessoas, de uma forma muito rápida. E o sucesso das nossas competições deve-se muito às redes sociais. Então você avalia como positivo as redes sociais hoje em dia para um grande desenvolvimento do esporte, essas competições de bairro no caso, né? Eu acredito que é fundamental, né? Fundamental hoje você poder usar as redes sociais como uma ferramenta Uma ferramenta atrativa, no caso. de divulgação do seu trabalho, né? Então a gente, por exemplo, você pode muito bem, como a gente faz nos campeonatos, não nos torneios, mas no campeonato, a gente divulga a súmula dos jogos, que é um documento público, né? Toda a relação da partida, então você ali coloca de forma clara para as pessoas terem acesso. Então, são pequenos detalhes que no futebol isso dá um toque especial, né? Falando em competições e tal, ainda voltando a falar da Nordeste Cup, você pretende tirar uma das normas que foi bastante discutida, polemizada, que foi a questão da 13ª falta, que eliminava a questão do cartão vermelho, de punir o jogador. Você pretende tirar ou pretende ainda manter na sua concepção? Eu não sei você como imprensa, né? Mas a gente que estava do lado de cá na organização, acho que foi um grande diferencial do nosso evento. A gente, pouco número de cartão vermelho, uma competição que você teve a chance de acompanhar. Praticamente a gente não teve problema de violência, foram 63 jogos. A gente teve 5 cartões vermelhos por forma disciplinar e não por jogada violenta. Então acho que a gente conseguiu inibir a violência. Então não tem por que tirar uma coisa que foi sucesso. É elogiada por todos os clubes. O Bahia, que não foi nem campeão na Nordeste Cup, elogiou o regulamento. Então acho que não tem por que tirar isso. Então, ou seja, continuará a ser mantido, não é isso? Eu acho que foi o ponto alto da competição, né? E fazer os atletas jogar futebol, não partir para usar a agressão como arma para ganhar um jogo da família. Perfeito. A respeito dessa confraternização que está sendo realizada aqui na churrascaria e pizzaria Boi na Brasa, sua pessoa tem a complementar, sua pessoa tem a dizer que, no caso, envolve autoridades, jogadores, treinadores. É uma grande iniciativa do Primeiro Passo. Isso mostra que a equipe do Primeiro Passo é uma equipe diferente em Salvador, né? E a gente tem que prestigiar quem é diferente, que tem a visão de crescimento, e uma parceria com a churrascaria Boi na Brasa, que também é um estabelecimento que mostra uma qualidade no atendimento. Isso mostra que todo mundo está na direção
né, Tá no caminho certo. no caminho certo. Tá ok. Algo que sua pessoa queira detalhar e arrematar? Eu queria parabenizar você, no cara da imprensa, o cara que acompanha, que acredita no seu trabalho. Muito obrigado, eu agradeço. Eu queria dizer a vocês que continue e persista, porque são sonhos que levam o homem ao sucesso. Com certeza, sem dúvidas. Eu agradeço pela sua entrevista aqui conosco. Prazer. Valeu, pessoal. Um abraço.